Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá. Não venhas a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo que vive o Senhor. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. A sua bebida se foi. Eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha aos seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Deus vai fazer dos pedidos: não venha a Gilgal e nem suba a Bet-Aven. Ou seja, não vá para o lugar de renovo, lugar de restauração, e nem vá a Bet-Aven oferecer sacrifício aos ídolos. Nesse momento, Bet-Aven é casa deserta, é lugar deserto. Só que outrora era casa de Deus. E um dos que vai mostrar isso é Jacó. Capítulo 28 do Gênesis. Veja aí sua Bíblia, por favor. Capítulo 28. Jacó vai mudar a história da cidade. Capítulo 28, versículo 18 e 19 diz: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e a pôs por coluna, e derramou o azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Ou seja, a cidade era luz até Jacó chegar e até Deus se fazer presente. Até então era luz, agora passou a ser casa de Deus, lugar de adoração. Isso vai acontecer nesse momento. Betel. Só que 800 anos vão se passar. Lembra quando José chega a ser governador, recebe a sua família. E no Gênesis já tinha uma determinação do próprio Deus que durante 400 anos os descendentes de Israel seriam escravos. E foi o que aconteceu. 430 anos eles vão passar no Egito, mas os 430 anos não foram de desgraça. Até porque José era governador, então não tinha como ser de miséria. Mas depois de 4 gerações o povo cresceu. O povo se multiplicou. E depois da multiplicação o povo se distanciou de Deus. Aqui a gente vai ver, na verdade, Jacó estabelecendo o local como casa de Deus. Observe que no Egito, o povo, na verdade, já tinha esquecido da casa de Deus e já passou a ser Bet-Aven. Por quê? Olha que só se passaram 400 anos, mas mude, por exemplo, alguns historiadores vão dizer que 800 anos depois o povo começou a profanar a casa de Deus, a ponto de levar ídolos para esta casa, e a gente vai ver isso.
A gente vai ver, por exemplo, que Jeroboão, ele vai fazer 2 bezerros de ouro e vai dizer que o povo não suba para Jerusalém para sacrificar. Que sacrifique, na verdade, lá mesmo, em Betel, mas não ao Deus de Israel, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor dos Exércitos, mas que eles fizessem isso, adorassem os bezerros. E a gente vai ver isso. Em Gênesis 28, Jacó vai ter uma visão do céu. A visão que Deus vai dar a ele é uma visão sublime. E ele vai ver uma escada que chegava da terra aos céus, e ele via anjos subindo e anjos descendo. E aí ele entende que este lugar é santo. E ele vai ungir o lugar, e a partir daquele momento a cidade que se chamava Luz agora vai se chamar Betel, que traduzido quer dizer casa de Deus. Só que isso vai ser por um período, meus irmãos. Assim como Deus falou para o povo, que o povo era de dura cerviz, que o povo era duro de coração, Deus também vai dizer para Israel, ou para Jacó, ou Israel, Deus vai dizer para Israel que ele seria peregrino e que a sua descendência seria escrava em terra estranha, e eles vão ser. Mas depois de 4 gerações, o povo, irmãos, na 2ª e 3ª geração não queria saber de Deus. Na 4ª geração o povo desperta, mas porque Deus já sabia o que ia acontecer. O povo ia entender que existe um Deus que muda a situação daqueles que estão em cativeiro. Mas o que é impressionante é que a cidade, ela deixou de ser casa de Deus. Alguns historiadores vão dizer que 400 anos após, o povo se distanciou. Uma outra corrente, um outro historiador, Wood, por exemplo, vai dizer que 800 anos depois, a cidade que anteriormente era Betel, casa de Deus, agora passou a ser Bet-Aven, casa deserta, casa de adoração a ídolos. Deus vai levantar os profetas, meus irmãos, para mostrar isto para o povo. Mas o povo vai se distanciar e muitas vezes não vai dar ouvidos. O que é impressionante é como Deus faz. Abra aí sua Bíblia, por favor. Josué capítulo 7. Josué 7. Versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel. Ou seja, era Bet-Aven, era a banda oriente de Betel. Ou seja, era lugar de casa de Deus, agora é lugar deserto. Josué capítulo 18. Versículos 11, 12. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e entre os filhos de José. Lembra que Deus lá no profeta menor vai dizer que Judá não seja culpado, Judá está recebendo a terra. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte,
e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. Ou seja, lembra que Deus vai dizer que eles não tenham Judá como culpado, ou Judá não se tenha por culpado? Porque Deus, na verdade, ele nunca vai ter o culpado por inocente, e nem vai ter o inocente por culpado, porque Deus é justo. Mas vejam, aqui vai ser distribuído a terra, Josué vai distribuir as terras, as possessões, por herança. E o que é interessante é que Bet-Aven é distribuído para Judá e para os filhos, na verdade, de José. Agora vejam, era Bet-Aven. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, também vai falar de Bet-Aven. Capítulo 13, versículo 5. Olha a coisa já apertando para quem? Para as casas desertas. Bet-Aven é casa deserta. Mas anteriormente era Betel, que era casa de Deus. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo em multidão como areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimais, ao oriente de Bet-Aven. Ou seja, se a casa está deserta, o inimigo vai chegar. Vai ou não vai? Vai. A casa está deserta, o inimigo fez o quê? E quando veio o inimigo, não veio pouco não, viu? O inimigo vieram muitos inimigos. Não foi um só não e nem dois não, vieram muitos. Agora, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é muito grande. Veja. Capítulo 14. A cidade estava no deserto. No deserto, na cidade estava o exército inimigo, mas também existia entre o povo um que Deus, na verdade, estava olhando para ele. E aí, olha o que acontece. Capítulo 14, versículo 23. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Irmãos, teve livramento, mas a casa ainda está deserta. Agora, olha o que é que Deus vai dizer. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Lembra o que eu falei no início? Jeroboão, ele vai tomar conselhos. Capítulo 12, versículo 28 ao 30. Assim está escrito: pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Espera aí. Salomão morre e Roboão assume o trono do pai. Mas Roboão aperta muito o povo e o povo se desespera. E Jeroboão entra em cena agora. E o povo agora vai à congregação e constitui Jeroboão rei. Jeroboão agora está com 10 tribos. 10 tribos de Israel. 10 tribos do povo escolhido por Deus. E aí agora ele vai tomar conselhos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, ele vai tomar conselhos. Agora vejam aí. Versículo 26 diz assim: disse Jeroboão no seu coração:
agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Irmãos, se Deus não quisesse que ele chegasse rei, Deus não tinha permitido, mas agora ele ficou com medo, ele pensou no seu coração, com medo. E agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai tomar conselhos, vejam aí. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém, ou seja, era costume subir a Jerusalém para oferecer sacrifício, só que agora não era mais importante, por quê? Porque ele estava preocupado em perder aquilo que ele nem fez por merecer, foi o povo que escolheu, mas Deus permitiu. Agora, ele estava com medo de perder. Versículo 28, pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs-se um em Betel e o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Agora não era adorar o Senhor, era adorar o bezerro de ouro. Vejam, meus irmãos. Primeiro, o povo se reúne e não quer seguir Roboão. Jeroboão entra em cena, agora ele é rei. Ele agora não quer perder o reinado, ele tem medo de perder o reinado. O que é que ele faz? Nós vamos criar um bezerro de ouro. E o que é pior, o povo vai segui-lo. Meus irmãos, o povo vai segui-lo sabendo que Israel era escolhido por Deus para adorá-lo em Betel. E não era para que eles fossem adorar em Bet-Aven. Era para adorar na casa que Deus estava presente, e não na casa deserta. Aqui começa o fracasso, o bezerro de ouro. Aqui começa a cidade mudar de Betel para Bet-Aven. Aqui começa a tristeza. Por quê? Porque aqui eles estão falando do sacrifício, mas o profeta Samuel, no capítulo 15, versículo 22, veja aí por favor, Samuel capítulo 15, versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aqui, Deus vai usar o profeta para dizer que ele quer obediência. Mas o povo, na verdade, estava indo oferecer sacrifício e Jeroboão contribuiu para isso e vai tomar conselho com o próprio povo. E o povo vai dizer o quê? Não, vamos fazer o bezerro de ouro aqui mesmo. Ele vai tomar conselhos e a ideia seria que o povo não fosse para que o povo lá não permanecesse. Mas escute isso. Quando Deus dá, Deus não retira. Se Deus lhe deu, você não tem que ter medo
É bem verdade que existe em Apocalipse, na revelação de João, revelação de Cristo a João, no capítulo 3, uma recomendação, uma advertência: guarda o que tu tens para que ninguém tome. Mas aí ele está dizendo para você guardar o que você tem, não é ter medo do que você tem. Não, você tem que ter cuidado, é diferente. Mas você imagine, por exemplo, você pede a Deus que Deus lhe dê um veículo, um carro, e aí depois você tem medo de sair com o carro para não bater, para não ser roubado, para não acontecer nenhum tipo de problema. Não, o Deus que vai lhe dar condição de comprar, que vai lhe presentear, é o mesmo Deus que vai lhe guardar na sua saída, na sua chegada. É o mesmo Deus que vai suprir aquilo que você necessita. E a segurança é uma delas. E Jeroboão teve medo, meus irmãos. Mas o profeta Samuel, ele vai dizer, usado por Deus, que Deus não estava feliz com o sacrifício. Ele queria, na verdade, era que o povo entendesse que o melhor era obedecer. Se você obedece, você tem presença de Deus. Se você não obedece, você é casa deserta, você é Bete-Aven. Agora, olha o que é que Deus vai dizer, meus irmãos, quando ele usa o profeta messiânico. Abra aí sua Bíblia, capítulo 1, versículo 4, diz: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Meus irmãos, olha o que Deus está dizendo. Está chamando eles de pecadores, de desertores, que voltaram para trás, que são corruptores, irmãos. Deus, usando o profeta, vai estar falando com os filhos de Israel. Mas vamos ver o que vai acontecer mais. Olha, versículo 11. Vai falar aqui uma série de coisas sobre as cidades que serão assoladas. Versículo 11 diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. O que é que o povo estava fazendo? O povo estava oferecendo sacrifícios. O povo estava levando sacrifícios. Deus, o que adianta a multidão de muitos sacrifícios? Ele vai dizer a mesma coisa que o profeta Samuel. Melhor, na verdade, é obedecer. Eu não estou satisfeito com o sacrifício. Vocês estão prosperando por minha causa, e com a minha prosperidade estão fazendo o quê? Pecando e trazendo o sacrifício para que eu perdoe? Não, olha lá. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Versículo 13. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Não adianta, Deus nos faz presente. Se tiver iniquidade, Deus nos faz presente. Versículo 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer.
Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Irmãos, o Senhor está dizendo, não adianta quem está fora da presença de Deus, não adianta esticar a mão, não adianta, porque você estica as mãos, Deus vai dizer que esconde os olhos. Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Deus, ele não quer o sacrifício. O que ele quer é que o povo pare de cometer atrocidades e maldades. Aqui Deus está falando do povo que ele mesmo escolheu. É tanto o sacrifício que Salomão vai oferecer, que Deus aqui está dizendo que está cansado desses sacrifícios. Para que esse monte de sacrifícios? Porque a única coisa que eu quero é que vocês obedeçam. Eu quero, na verdade, que você seja Betel, e o povo está dizendo que quer ser Bet-Aven. Veja o sacrifício que Salomão fez. 7:4. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Voltem aí, por favor, para o profeta menor. Capítulo 10, profeta Oséias. Versículo 4. Olha o que é que Deus vai dizer. Bet-Aven, sacrifício e pecado. Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Por isso, florescerá o juízo contra a erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão aterrorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que dele se alegravam, e por causa da sua glória, que se apartou dela. O sacerdote estava ali porque tinha sacrifício. E agora Deus está dizendo, olha, eles serão aterrorizados pelo bezerro, mas não vai ter, pode até ter sacrifício, mas não vai ter presença minha. Não tem glória, minha glória cessou em Betel. E ele vai continuar. Versículo 8. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Meus irmãos, é duro. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes,
cobre-nos, e aos outeiros, cai sobre nós. E agora olhe a dureza, né? Mas, olha o que é que Deus vai dizer. Versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Versículo 15. Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. O rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído. Deus está dizendo, olha, não vai ter renovo para você, não vai ter restauração. O segredo é o arrependimento. E o que é interessante, o que hoje é casa de Deus, amanhã pode ser casa deserta. Isso é muito triste, porque deve ser o contrário. Você pode ser hoje Bet-Aven e amanhã ser Betel. Aí sim, Deus vai ser glorificado. Mas se você é hoje Betel e amanhã vai passar a ser Bet-Aven, é muito triste. Porque Deus não habita em casa onde há idolatria, onde há contenda, onde há ira, onde há furto, onde há dissensão, onde há corrupção. E o que é interessante é que se tem a presença de Deus, tem a glória dele. Se tem a glória dele, é manifesto que tudo será diferente. Tudo. Por quê? Porque a glória de Deus muda a situação. A presença dele, meus irmãos, lembram quando a presença de Deus vinha sobre o monte, ele fomegava, ele tremia, porque a presença de Deus é pura, Deus é santo, Deus é puro. Se tem presença de Deus, se a casa é de Deus, é diferente. Pode ter certeza que é diferente. Quando a casa é de Deus, meus irmãos, não existe preocupação. Você descansa. Sabe por quê? Porque o maná desce do céu. A terra pode ser seca, mas ela vai subir água do chão. Mas ela vai germinar ali e vai dar frutos. Vai ter fruto dessa terra seca. Porque a presença de Deus é que muda isso. Agora, se você deixou uma casa e passou a permitir que ela fique deserta, aí, meu amado, a culpa, na verdade, não é de Deus. É impressionante como nós vemos hoje igrejas fazendo de tudo e de todas as formas para encher a casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não adianta refletor, luz no teto, não adianta fazer festa, não adianta fazer movimento, não. Se não tiver a presença de Deus, não prospera. Não prospera. A casa tem que ter a presença de Deus. Tem que ser Betel, não pode ser Bet-Aven. E se tem a presença de Deus, é puro. Se tem a presença de Deus, é diferente. Quem quiser que
se preocupa com quantidade. Mas casa de Deus não é quantidade. Casa de Deus é presença do Senhor. O que é que adianta casa cheia, meu irmão, e parece uma boate? Tem presença de Deus. Meus irmãos, eu sinto muito, queridos, muito mesmo. Mas o que as pessoas querem é mostrar que a casa está cheia, que eles são grandes. Pode até ter uma palavra que comova o povo. A liderança pode ter até habilidades de fazer com que convença o povo, mas é por um pouquinho só de tempo. Um amigo, uma certa feita, me contou que um pastor norte-americano, ele assumiu a igreja. E quando ele assumiu a igreja, ele disse, vou fazer um movimento aqui para a igreja encher. E ele fez um período de oração. Jesus começou a curar, mas aí daí a pouco os curados iam embora, não voltava mais. Vamos fazer uma campanha aqui do batismo do Espírito Santo. Aí Jesus batizou, um monte de gente, renovou, e aí Deus abriu o entendimento, as portas, e eles partiram. E aí ele disse, não, vou fazer uma campanha aqui para a construção do templo. E o recurso veio, construiu o templo, mas o povo foi embora. E ele foi orar a Deus e disse, Senhor, eu fiz várias campanhas e o Senhor curou, o Senhor salvou. Nós construímos esse templo lindo, mas o povo não permanece. E o Senhor respondeu, filho, quem faz com que o povo permaneça não é campanha, não é milagre da cura, não é templo novo, é a minha presença na casa. Se tem Deus presente, tem adorador. Se tem Deus presente, vai ter sempre alguém dizendo, meu Redentor vive, Ele permanece para sempre, Ele é glorificado. Escute isso. Eu percebo isso nas pessoas, nos obreiros. Obreiros, meus irmãos, que só querem pregar, louvar, em igrejas cheias e grandes. E muitas vezes Deus não está nem presente, nem na igreja e nem neles. Porque Jesus parava para pregar para uma. Quem me tocou? Mestre! E ele vai parar para atender um. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu vi pastores, eu vi amigos ter vergonha de pregar para 5 pessoas quando nós fazíamos culto. Quando nós começamos lá no Pinheiro, na garagem do meu escritório, pessoas
que deveriam se alegrar com isso, mas não se entristeciam. Mas se tivesse uma igreja com 300, 400, 500 pessoas, ele ia até pedir para pregar ou para louvar. Mas o que importa, meu irmão, minha irmã, não é quantidade. O que importa é que você seja lugar de renovo, Gilgal. O que importa é que você seja Betel, casa de Deus. Bet-Aven é para quem não tem compromisso com Deus. É para quem quer fazer a coisa para Deus de qualquer jeito. Não permita, não aceite. Ofereça o melhor para Deus. Casa pura, casa limpa, para que Ele seja presente. Eu espero que se em algum momento você teve dúvida entre Betel e Bet-Aven, a idolatria, Deus abomina, não aceite. Mas Betel é casa de Deus, é presença dEle. Se tem Deus, é diferente. Amém? Eu espero que nessa noite, que na manhã ou nesta tarde, não importa a hora que você esteja assistindo, o Senhor possa lhe dizer: eu lhe escolhi para ser Betel. Eu lhe escolhi para ter a minha presença. Amém? Vamos orar. Querido Senhor, te agradecemos, Pai, por este privilégio de podermos, Senhor, meditarmos acerca da Tua palavra. O Teu servo, Deus, usado para o povo que o Senhor escolheu, usado pelo Senhor, Ele vai fazer duas advertências. Para o povo que estava distante, não vá para um lugar de renovo, um lugar de mudança. Mas também Deus não disse que eles fossem para Bet-Aven, porque o que Deus realmente quer é que as pessoas despertem, que as pessoas entendam que Deus é perfeito e você precisa mudar para que Ele possa lhe ouvir, para que Ele possa lhe tomar pela mão, para que Ele tenha prazer em você. São tempos grandiosos que vai fazer com que Deus esteja presente. Eu estive em tempos na Europa, que os templos são belíssimos, mas não tinham pessoas, não tem crentes. Ou seja, aquela casa está deserta. Senhor, eu quero te pedir, em prol dos teus filhos, que eles sejam Betel, que eles sejam um lugar de adoração, de consagração, local da tua presença. Eu te peço, Senhor, pelos teus filhos, pela Igreja Assembleia de Deus Alcançando Nações, estenda as suas mãos, pelas ovelhas que ali, Senhor, o Senhor tem enviado. Nos dê condições de cuidar dos teus filhos. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio. Guarde os teus filhos de uma forma especial.
Não importa se eles estão, Pai, assistindo pela manhã, se é à tarde, ou se é à noite ou na madrugada. Mas que o Senhor fale com eles, que eles foram constituídos para ser Betel, para o Senhor ser glorificado, para que o Senhor seja a presença deles. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.